Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal, mais uma entrevista hoje com a doutora Ana Paula Brito. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Moacir. Mais uma vez, para mais um bate-papo aqui, trazendo uma informação, como sempre, relevante, atualizada e fundamentada para ti. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, já se inscreve aí, já deixa um joinha, porque aqui você tem conteúdo de qualidade toda semana. E toda sexta, sempre que possível, né? Nós temos aí alguns dias que a gente não tem conseguido conversar. Às vezes não dá certo. Por força maior aí, mas a nossa meta é sempre estar trazendo uma entrevista com a doutora aqui para passar para você que nos acompanha, que já está acostumado aqui no canal, e caso você que esteja chegando aqui também, a fundamentação legal de tudo aquilo que a gente faz, a validação jurídica, né, de todo o conteúdo que a gente apresenta durante a semana. O tema de hoje, doutora, é sobre o que está aí sendo falado na mídia como um todo, principalmente no meio jurídico, em relação à nova Previdência, e a reforma da Previdência, o Ministério da Previdência. E o governo ele quer acabar com as filas do INSS através de um mecanismo de aposentadoria automática. Sim. É um termo que está aí. Aposentadoria automática, soa meio que estranho isso, mas ocorre o seguinte, pessoal, aposentadoria automática é aquilo que eu falei em outros vídeos lá atrás, que o governo diz que vai mandar uma cartinha na tua casa dizendo que você está aposentado. Aí eu pergunto, doutora, através do sistema, não que o governo vai mandar uma cartinha, mas o sistema do INSS, ele armazena os dados do trabalhador, tempo de contribuição, idade, vai somando isso e vai chegar a um ponto em que esse determinado trabalhador, ele vai atingir lá um determinado requisito para uma determinada regra de aposentadoria. Certo. Isso é possível do ponto de vista legal? Assim, existe uma coisa que impede disso acontecer ou é possível acontecer isso? Moacir, é possível, mas com ressalvas. Vamos lá. Nós sabemos que o efetivo do INSS não é dos maiores, né? Não tem tantos atendentes assim, por isso as filas são tão grandes, né? Não é humanamente possível, com o número de funcionários que o INSS tem, atender todas as pessoas que estão requerendo benefícios. Do jeito que está hoje, é quase impossível. Sim, impossível. Nem que eles trabalhassem 24 horas por dia, não teria como. Então, o que eu vejo? A única aposentadoria que eu acho que seria possível que isso acontecesse é a aposentadoria por idade. Por idade? Por idade. Porque ele vai chegar um momento que vai atingir aqueles requisitos. Deu a idade, tem 15 anos de contribuição, pronto. Ou 20 agora, né, depois da reforma. E aí é possível que o trabalhador nem esteja esperando e que chegue lá a informação de que ele está aposentado. Mas ele não está esperando, mas ele vai ter noção, porque ele sabe quando completa a idade e quantos anos ali trabalhou. Claro, quem nos acompanha aqui no canal já está bem informado, já está esperto. Bem informado, com certeza. Mas a gente está falando que às vezes tem gente que não está bem informado em relação a isso. Nunca é cedo para se atentar ao direito previdenciário, tá? Se você trabalha com carteira assinada, se você recolhe no seu carnê, se você recolhe para o Prolabore, se liga porque se você não prestar atenção nas regras de aposentadoria, você pode ter uma surpresa desagradável lá na frente. Aí nós vamos evoluindo na segunda pergunta aqui já, doutor. Vamos lá. Eu acredito nisso. Acredito também que, apesar de parecer muito bom para o trabalhador, pode ser muito ruim. Sim. Né? Porque nem sempre ele vai ter todas as informações lá no CNIS. Sim. Nem sempre essas informações estão lá. Esse é aí o maior obstáculo. É onde que dá o problema. A senhora acredita que em algum caso o trabalhador pode sair prejudicado em relação a isso? Em várias situações, inclusive. Se você pensar, por exemplo, no trabalhador rural. Trabalhador rural, ele não contribui efetivamente, né? Ele precisa comprovar atividade rural. Ou seja, o sistema do INSS, ele tem zero contribuições. Ele não sabe, né? Não, ele não sabe. Exatamente, não tem como saber. Ele não conhece você. E outra situação que com certeza o trabalhador vai ser prejudicado é o trabalhador de atividade perigosa ou insalubre. A tal da aposentadoria especial, período especial, vamos dizer assim. Isso.
Porque quando o seu empregador recolhe, ele destina o teu recolhimento, ele destina sobre o salário que você recebe. Não tá lá, não vai discriminado, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Não tem isso, então o INSS não tem essa informação. Ou seja, se você conhece alguém que trabalhou aí 10 anos, 5 anos, 8 anos antes da reforma da Previdência, em uma área que continha ali agentes nocivos à saúde, que pode ser convertido em especial. Sim. Vou dar um exemplo clássico aqui, que é o ruído. Ruído eu conheço bem, porque eu sou aposentado por esse agente nocivo. E a maioria das fábricas, das indústrias hoje, tem esse agente ruído nocivo, que é o ruído. Sim. E aí a pessoa, às vezes, por desinformação, não sabe e aquilo ali fica parado. O INSS vai chegar a um determinado tempo, que às vezes o trabalhador até já completou o requisito, Sim. se convertesse aquele período Exatamente. lá, e aí passa, ele está perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro? Tá deixando dinheiro em mesa. Exatamente, porque ele deveria já ter se aposentado antes. Né? Sim, com certeza. E também existe outra situação, né, que é você pegar uma aposentadoria com um valor de benefício ruim. Sim. E daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, de repente, você poderia aposentar com um valor de benefício bem melhor? É possível isso? Com certeza. Essa é a advocacia consultiva mais recorrente no escritório. Quando a gente fala de advocacia consultiva, a gente está falando, gente, de serviços que não são judiciais, tá? Não existe um processo. Por exemplo, existe ainda uma situação de erros no CNIS que é mais comum do que muita gente imagina. Você está lá com a tua carteira de trabalho assinadinha, carimbadinha, mas não teve recolhimento no INSS. Inclusive, deixa eu só revelar um pouquinho dos batidores aqui, dos nossos bastidores. Eu falei com a doutora agora há pouco que eu não acreditava que isso podia acontecer, porque eu trabalhei numa empresa séria e tudo mais. A maioria dos empresários hoje no Brasil, né, são empresários sérios, registra você e recolhe todo mês. Mas, segundo ela, existem muitos casos desse tipo. Que o trabalhador te registra, a carteira está bonitinha, como ela disse, mas que não está lá no sistema do INSS. Sim, exatamente. E você sabe que muita gente desiste de ir atrás disso? Fala, não, esse aqui eu não vou nem atrás porque já faz mais de 2 anos que eu saí do emprego. Não dá mais para entrar com a trabalhista para ele me reconhecer como empregado. E não tem nada a ver. Não, já reconheceu. A prova está ali. O fato de não ter recolhimento para o INSS é um problema da empresa com o INSS e da Receita Federal. O trabalhador não tem nada. Na verdade, ele é vítima disso. Exatamente. Aí ele vai ser vítima 2 vezes. De jeito nenhum, não pode. Você já imaginou o risco que essa pessoa correu? Trabalhando, podia ter precisado de um auxílio-doença, não ia ter não ia ter qualidade segurada? Porque não ia ter, exatamente, não ia ter qualidade segurada. Não ia ter qualidade segurada. Meu Deus, é muita irresponsabilidade. Muita irresponsabilidade. De alguns nem todos os empregadores são corretos. Né? A gente vê muito disso. Tá, doutor, muito problema, muito cuidado você tem que ter. Agora, para fechar, para encerrar aí, para a gente não se alongar muito no vídeo. Claro. Tem uma saída? Para que o trabalhador não seja prejudicado, qual seria essa saída? Vou pegar gancho no que eu estava falando antes, que é a advocacia consultiva que a gente faz, que é o planejamento previdenciário, a análise de CNIS, a correção de CNIS, a averbação dos períodos especiais antes do pedido de aposentadoria, porque isso é possível. Tá? É possível, por exemplo, você está trabalhando numa empresa, trabalhou lá 10 anos recebendo insalubridade, vamos pegar o ruído, trabalhou 10 anos numa indústria e tinha o agente nocivo ruído, saiu, pegou o PPP, vai no INSS, quero reconhecimento do meu especial aqui, ó. Sugiro não fazer isso sozinho, porque normalmente eles não reconhecem. Buscar um profissional, um advogado especialista. Precisa de um especialista para fazer isso. Precisa porque é algo muito importante, algo que pode fazer a diferença na hora da sua aposentadoria. Então, não é o tipo de coisa de fazer sozinho. Muito bom, quer dizer, você pode resolver todas essas questões. Sim, então, pessoal, você se antecipa, né? Você vai se precaver para não ter surpresas desagradáveis. A gente costuma, é meio que cultural isso do brasileiro, a grande maioria, nem todos, né? Existe muita gente organizadinha, caprichosa, né? Mas a gente sempre costuma deixar para depois, postergar, né? Não, vai demorar 5 anos. Vou dar um exemplo bem clássico para você. O cidadão tem 35, 40, 45 anos. Cidadão, o homem ou a mulher. Sim.
fala, não, eu não vou me aposentar agora, então eu vou deixar para correr atrás disso quando eu estiver ali dando a idade para aposentar. Eu acho que é um grande erro, principalmente hoje em dia, pelo que a doutora falou aí. Sim. Você pode sim fazer uma análise, mesmo que você não esteja com a idade ou com o tempo de contribuição ali muito próximo para aposentar, você pode fazer isso antes. Sim. Como ela disse, se trabalhou lá um período numa empresa que é especial, já faz essa verbação, já corrige isso no INSS, já faz uma análise como especialista, né, com advogado especialista, e vê quais são os buracos que você tem, as lacunas que você tem ali, que você pode corrigir. E aí a grande dúvida é, mas posso fazer isso antes mesmo de pedir aposentadoria? Deve. Deve, né? Deve. Então não só pode como deve. Não só pode como deve. Você deixa tudo organizado. E aí, ao invés de, quando você for fazer o seu pedido de aposentadoria, principalmente nesses casos, tá? Que tem reconhecimento de atividade especial. Quando você for fazer o pedido da sua aposentadoria, se você trabalhou em 1, 2, 3 lugares diferentes, tem PPPs diferentes, muitas das vezes o INSS não reconhece administrativamente. Eu não sei se por serem diferentes, mas quando a gente vai pedir para fazer a averbação, é muito mais tranquilo. Então você faz um trabalho preparatório para a aposentadoria. Deixa tudo organizado. Sim, você organiza tudo. Quando você vai pedir, é só o tempo de processamento. É só o tempo de processamento, que é de 45 dias o prazo do INSS hoje. Se estiver tudo redondinho, é pedir e esperar para receber. Tá aí então, meu amigo, minha amiga. Hoje é possível, muito possível, você ter uma aposentadoria tranquila. E mais... Sim. Chegar lá na frente e escolher a sua melhor aposentadoria, se você vai se aposentar mais jovem, um valor de benefício um pouco melhor, mas consciente disso. Sim, com certeza. Isso que te abre a mente para você tomar a melhor decisão. Além de fazer tudo isso que a gente falou, né, doutora? Corrigir tudo. Sim. O que está cheio de buraco aí do passado, ainda você consegue enxergar lá qual é o melhor cenário de aposentadoria através de uma análise. Exatamente. O que a gente mais vê, inclusive, lembrei aqui agora, CNIS que tem data de admissão e não tem data de demissão do funcionário. Existe isso? Muito. Aí o funcionário ficou 15 anos, ele tem um mês constando só no CNIS. Porque não fechou aquele período? Meu Deus. E é só levar os documentos e pedir a verbação. É muito simples. Mas para isso, o especialista precisa fazer uma análise para poder descobrir. Com certeza. Não sei se você se recorda, o seu CNIS tem anotação errada, lembra que eu te falei? Tem um registro lá que o Moacir nunca trabalhou no Instituto do Câncer, mas tá lá que ele trabalhou no Instituto do Câncer de Londrina. Nada a ver. Nunca nem chegou perto. Isso acontece muito. Pois é. Doutora, mais alguma informação que a senhora queira acrescentar ao conteúdo de hoje? Não, eu acredito que é isso só. E pedir para vocês, se organizem, façam as suas análises, procure um especialista da sua confiança. Se quiser o nosso atendimento, o link está aqui na descrição do vídeo. Será um prazer atender vocês. E cada vez mais esse serviço tem crescido. A gente tem conseguido quebrar a objeção do atendimento online, né? As pessoas antes estão confiando mais, não tinham muito esse hábito. Mas esse é um benefício que ficou da pandemia. É verdade. Esse é um benefício que a pandemia nos trouxe, porque é muito mais seguro, muito mais rápido, fica tudo registrado, não tenham medo do atendimento online, e eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Inclusive, nós estamos fazendo um estudo dos comentários que vocês estão fazendo aqui, e a nossa equipe vai estar selecionando perguntas para serem respondidas. Não sei ainda em que formato que nós vamos fazer, né, Moacir? Sim. Se vamos fazer em vídeo, se vamos conversar com vocês, se a gente vai fazer uma live para responder perguntas. A gente ainda está organizando isso para atender vocês da melhor forma possível, mas a gente tem novidade em breve. Ok, pessoal, então continua conosco, continua nos acompanhando, que aqui a gente traz conteúdo e está sempre inovando para melhor atender você e crescendo cada vez mais aí também com a sua ajuda. Muito obrigado pela sua participação, você ficou com a gente até aqui.
Um forte abraço, meu amigo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.